palavra poderosa. O Senhor vai usar o teu canal lindo e maravilhoso, pastor Lamartine. Usa, o Pai, poderosamente. Faz seu querer. Exagera em nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o pastor Lamartine suma daqui e o Senhor apareça na vida dele. E vai ser algo poderoso do Senhor, diretamente do céu, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Se vocês estão cansados. Hoje é especial demais, porque esse dia de culto de Santa Ceia, somos ministrados 2 vezes, né? Então, pode abrir a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O último capítulo de Atos. E Atos 29 somos nós, né? Você sabe disso. Quem sabe já deu glória. Quem achou vai dizendo amém. Eu estou preparando aqui o esquema para não demorar muito, para ser só 2 horas. Atos 28. Quem achou diz glória a Deus. Amém. Vamos ler juntos. O tema da mensagem de hoje. Já está aqui no telão? O milagre que ninguém viu. Tem milagre que ninguém vê, mas você sabe que foi milagre. Amém? Atos 28, acompanha comigo aí. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade. Estou na versão NA. Porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, ou seja, escapou do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Verso 5: porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperaram que Paulo viesse a inchar. Tem gente esperando você inchar até agora, e você não inchou. Quem entendeu já está fervendo por dentro. Eu vou repetir o 6º, viu? Mas eles esperaram. Dá vontade até de rir, não dá não? Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou cair morto de repente. Ponto. Depois de muito esperar, aí dá vontade de rir ainda mais, né? Que tem gente que está morrendo de esperar e você não incha e nem morre. Depois de... Tem gente já dando glória, né? Porque está entendendo, né? Eu nem comecei, irmão. É porque você está cheia, você está cheio. Está vendo que é simples e é fácil, só precisa estar cheio. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, permaneça como está, porque muitas pessoas vão mudar de opinião a teu respeito. Diziam que ele era um Deus com D minúsculo. Tem gente na porta do... Tem gente voltando do velório, menino. Amém? O milagre que ninguém viu. Guarda esse texto aí que eu vou agora falar um pouquinho sobre Paulo. Deus visitou Saulo, pastor Cássio. O senhor não mandou um zap para mim não foi? Eu pelo menos não vi. Eu lhe bloqueei. Para a gente entrar em conexão disso.
Deus visitou Saulo da mesma forma. Deixa a tua Bíblia aberta aí no Atos 28, porque é o último capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, e Atos 29 sou eu e você quem vamos fazer. Amém? Deus visita Saulo para que Saulo exerça e cumpra o seu chamado missionário. Eu e você somos missionários. Ou seja, Deus, quando nos encontrou, e se há alguém aqui que ainda não foi encontrado por Deus, eu já declaro que hoje é o dia desse encontro, e Deus mudará a tua história. De perdido serás missionário, de perdida serás missionária. E missionário e missionária é aquele que faz missão, é aquele que tem sobre si uma ordem expressa de Deus para ir do ponto A ao ponto B e executar alguma coisa. Quem está entendendo diz amém. Paulo era um dos que mais perseguiam o povo judeu. Saulo era um dos que mais perseguiam aqueles que adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus visitou Saulo no caminho de Damasco e deu a ele uma nova oportunidade de reescrever a sua história. Saulo era um homem inteligentíssimo, de uma cultura invejável, e não poderia ser descartado do projeto celestial. Porém, ele teve que deixar muitas coisas para trás para cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. Ponto. Eu e você, enquanto missionários que somos, precisamos nos despir de muitas coisas velhas e erradas para entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, ter o nome trocado é o mínimo. Ele teve a postura alterada. Ele teve o comportamento alterado. O pensamento perseguidor deu lugar a um amor incondicional por uma voz ouvida em um caminho. Ou seja, Deus levantou, ou melhor, Deus sepultou um velho homem e fez gerar um dos maiores pregadores que a humanidade já viu. E a partir daí ele entendeu, olha para cá, ele entendeu que a voz que ele ouviu era muito maior, muito mais poderosa que de todo o ensino que ele teve outrora. Nada, nem ninguém, o primeiro ensino que eu quero deixar para você: nada, nem ninguém, nem livro algum, nem ciência alguma, e isso é tão bom de discutir, sobressai a palavra de Deus. Você já imaginou e você já pensou enquanto estudante? Vê que curioso, até aqueles que não creem em Deus, muito menos creem que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e está agora sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, e voltará em breve, diga amém. Tem muitas pessoas que não acreditam, mas eles tendem a se dobrar aos livros, à literatura, quando diz que a humanidade, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Já pensou um ateu lendo isso antes e depois de Cristo? Ele vai ler o quê?
Ele vai pular essa página, não vai não? Paulo começa uma jornada. Paulo começa a cumprir o seu chamado. Quem está cumprindo o chamado? Levanta a mão aqui. Você sabe que o chamado, que o seu chamado é uma obra de redenção. Você tem noção que o seu chamado é o amor produzido por Jesus a você? Você tem noção que o seu chamado não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com a graça derramada dele sobre a tua vida, que não permite que você morra, pelo contrário, te põe de pé e te dá novas expectativas e perspectivas do amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque o seu chamado precisa ser exercitado todos os dias. Não engavete o seu chamado. Tenha medo, irmão, irmã, da cobrança de Deus, porque Ele deu o melhor para que eu e você entregássemos a Ele também o melhor. Apesar das nossas limitações, fraquezas e dores, temos que nos doar, como se Ele voltasse daqui a 1 minuto. Estou falando de Paulo. A gente vai finalizar no verso 28 que eu li. 3 viagens, e que riqueza é falar de Paulo. Não tenho como falar aqui em meia hora de jeito nenhum, mas eu vou tentar aqui trazer à luz para a igreja alguns momentos que eu julguei importantes para ilustrar e trazer um contexto daquilo que eu quero finalizar com vocês, daquilo que o tema traz, um milagre que ninguém viu. E o milagre que ninguém viu, ele é produzido no secreto. Ele é produzido em uma vida de entrega, de santidade, de intimidade, de prioridade. Para quem gosta de anotar, eu não vou ler texto nenhum além do que eu já li. A primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13 e Atos 14, anota no teu caderninho, depois você lê com calma, medita nisso, é importante, é tão rico. Entenda que a inteligência de Paulo foi usada em favor do Evangelho de Jesus. Atos 13, capítulo 13, capítulo 14, fala da primeira viagem de Paulo. Qual era o grande escopo dessa viagem, pastor? Pregar a palavra de Jesus, um Cristo ressurreto, um Cristo transformador. Era o tempo da igreja, a igreja iniciada em Atos. Paulo ia de sinagoga em sinagoga pregar o Evangelho de Jesus. Veja que missão. E Paulo não se negou a fazer isso. Todavia, os próprios judeus se rebelaram contra ele. E se você for ler o capítulo 13 e 14, vai perceber que até apedrejado ele foi. Mas olha para cá. Se na dificuldade de ministrar a palavra do Senhor, e eu não estou falando de púlpito, eu estou falando de vida, eu estou falando de altar, e altar não é aqui, altar é você diante dele, e você é um pregador, e você é uma pregadora. Paulo não se submete, ou Paulo não se acomoda a ficar apenas na sinagoga, sendo negado pelos judeus, pelo contrário, aí ele começa a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele começa a pregar a palavra para os gentios. E quem é esses gentios, pastor? Todo aquele que não era judeu era considerado gentio? Os judeus adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não criam no Cristo. Até parece que seria mais fácil convencer um judeu a respeito de Jesus, mas foi difícil. Ele foi retirado desse contexto, mas aí é que começa a grande missão de Paulo. E aí quando você lê todas as cartas de Paulo, quando você conhece, você vê que homem espetacular, nos ensina tanto. E eu tenho medo, pastor Gabriel, de quando chegar no céu, eu encontrar com Paulo e ele olhar para mim e dizer assim: por uma topada tu não fosse para a igreja.
E eu sofri tudo que sofri e estou aqui. Está vendo tu? Que valeu a pena? Porque tem gente que é assim, irmão. Está doendo. Eu não tomei o Doril hoje, não vou para o culto. Pastor Lama grita muito. Mas o teu vizinho também grita, tu não fala nada, né? Não é assim, é para brincar, viu, irmão? Quebrar o gelo. Ele sai da sinagoga e começa a pregar. Eita, aqui começa o PG. Ele começa a formar um líder aqui, um líder ali. Levanta uma igreja aqui, outra igreja ali. E começa a fazer um reboliço na humanidade. Ele começa a apresentar um Cristo que transformou a vida dele no caminho de Damasco e ressignifica a sua vista, a sua visão diante dos homens. Eu agora vou pregar para quem estiver na minha frente. Eu não vou escolher situação boa ou ruim. Se tiver que entrar na boca de fumo, eu vou entrar. Se tiver que entrar numa favela, eu vou entrar. Onde tem prostituição, eu vou entrar. Eu vou falar do Cristo que mudou a minha vida. Essa é a minha missão e a sua missão. Essa foi a missão de Paulo. E ele foi fiel até o... E gente esperando que ele inchasse. Você vai chegar no final. A segunda viagem missionária de Paulo. Anota aí, no teu caderninho de anotação. Atos 15, verso 36, até o 18, 19, por aí. O engraçado é nessa segunda viagem, Paulo e Barnabé, eles têm um desentendimento. Eu acho que eles estavam preocupados quem é que estava... O desentendimento era para que o evangelho de Jesus fosse entregue de uma forma ordenada, organizada. E eles se dividem e vai um para um lugar e vai outro para outro lugar. Barnabé e João Marcos vão para Chipre e Paulo e Silas voltam para ver como é que aquelas pessoas da primeira viagem estão, como é que elas estão lidando com o evangelho que eles pregaram, como é que os novos convertidos estão dando fruto. Eles voltam para ver isso. E é icônico na segunda viagem, no capítulo 16, no verso 16, aquela história da prisão, quando Paulo e Silas são presos. Você lembra disso? Que tem um terremoto, lembra disso, não é? O texto fala em Atos 16, que eles estão indo, olha para cá, para um lugar de oração. Repita comigo: lugar de oração. Ou seja, eles estavam indo do ponto A para o ponto B, orar, falar, pregar, mostrar o evangelho de Jesus. Estavam no cumprir da sua missão. Era natural, mas no meio do caminho, vou fazer um resumo, você vai ler, porque eu sei que você gosta de ler. Aparece uma menina que gosta de adivinhar as coisas e começa a perturbar Paulo, começa a perturbar os dois. E o texto vai dizer que Paulo fica tão irritado, Emerson, que ele dá uma ordem. Ele não pede, por favor, por gentileza, senhor capeta, você pode ir embora? Por gentileza, Papa Figozinho, você pode deixar essa menina, porque ela está atrapalhando aqui, ó, o processo. Eu estou na minha missão, e se eu não cumprir minha missão, saia da frente, por favor. A Bíblia fala que ele ordena o espírito adivinhador daquela menina a sair dela, e ele sai. Você está entendendo o nível de intimidade que Paulo tem com Jesus? O capeta olha Paulo face a face e diz assim: esse aí eu conheço Jesus e conheço Paulo. Eita, ei, se o teu nome não estiver sendo falado no inferno, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque você não está incomodando eles. Você está me entendendo? Porque quando você acorda pela manhã, meu filho, o céu se alegra. Os anjos dizem: eita, ele se acordou. Vai falar da minha palavra, sabe? Vai dar bom testemunho. E o inferno é a mesma coisa. Eita, vai chutar aqui todo mundo, vai botar os cabeças para correr. É desse jeito. Agora quando você acorda, o inferno diz glória a Deus, aí tem uma coisa errada, não tem não?
Está celebrando porque tu acordou, vai dar pano para manga para eles. Eles vão ver você inchar e morrer. Não, a missão é manter-se firme e reto até o final. Ei, independente da tempestade, independente dos ventos fortes, isso tudo é vida de Paulo. Independente dos naufrágios, independente das pedradas, Paulo estava aqui, ó, doido para cumprir a sua carreira. Pronto. Pode vir, menino, menina, que eu estou pronto. E Paulo e Silas é preso, levado para uma prisão, açoitado, amarrado. Ei, se você decididamente está cumprindo a sua missão, há um Deus que te comissionou, que não dorme, Ele vela por você e sobretudo Ele vela pela missão. Ei, Ele sabe, olha para cá, que o que tu tem não é teu. Ele sabe que o abraço que você vai dar em algum dia, em alguma pessoa, e vai transformar a vida dessa pessoa, não é o seu abraço, mas Ele quer usar você. Você vai ser ponte, você vai ser vaso, você vai ser usado e usada para algum momento reescrever a história de alguém, mas não é para o seu nome entrar no hall da fama, mas é para o nome dele ser glorificado através de você. Porque a matemática de Jesus é invertida. Para ser o primeiro precisa ser o último. Que está entendendo, diz amém. E no meio da prisão todo mundo sabe que de repente um reboliço. Por que, pastor, teve reboliço? Porque mesmo preso eles oraram. Por quê? Porque mesmo preso eles adoraram. Porque eles estavam em missão. Ei, igreja, quando você está em missão você não para. Ah, pastor, mas amarraram as pernas, amarraram os braços, mas se deixaram a boca livre, eles oraram, eles adoraram. Ah, pastor, mas se botaram um tufo na boca deles. Há um espírito que interpreta aquilo que eu sinto, aquilo que você sente. Há um espírito que está em nós, que habita em nós, que comunga com o nosso espírito, que leva transparência, cristalinidade para o altar e diz assim, ó, é puro, está preso, está chorando, está sofrendo, ei, mas está adorando, está crendo, está esperando, não está parado. Que coisa linda. Paulo e Silas não pararam. A missão de Paulo não foi estagnada por uma simples prisão, não. Deus se moveu, Deus visitou, pastor Cássio, Paulo e Silas na prisão, e tudo foi abaixo, soltou foi tudo. E quem viu fica com cara de quê? De paisagem, porque não está entendendo nada. Ou crê no Deus de Paulo e Silas, ou fica sem entender nada. Estou acabando que vai ter ceia. A terceira viagem missionária, você pode ler lá em Atos capítulo 18, até o 20 e 21. E aqui milagres, mudança de comportamento nas pessoas, Patrick. Um teólogo fala que esse período de Paulo é o período mais fervoroso de pregação dele. Por quê? Porque ele sabia que estava perto de morrer. Ele estava envenenado. Ele sabia, ele era perseguido por todos, mas ele estava cumprindo uma missão tão linda, tão poderosa, que ele não se privava de nada. Ei, Paulo escrevia cartas da prisão. Paulo se preocupava se os outros estavam sendo bem doutrinados, ensinados. Por quê? Para que o evangelho não fosse distorcido no meio do caminho. Paulo estava preocupado com os falsos profetas. Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas. Que preocupação! Essa é uma preocupação genuína, igreja, daqueles que entendem a sua missão, daqueles que não se rendem.
as novidades que o mundo oferece, não. E ele viveu um tempo de mudança de sociedade. Mas ele era Paulo de Damasco. Ele foi alvo de muitos milagres. E ele não poderia deixar de ter uma vida fervorosa no ministério. Ele não poderia deixar de ter uma vida fervorosa no cuidado da palavra, das pessoas, no cuidado do templo, da estrutura, e sobretudo do cuidado da estrutura dele, que era um templo e morada do Espírito Santo, para que o evangelho de Jesus não fosse envergonhado, como infelizmente nós vemos hoje. Vemos na internet tantos homens e mulheres de Deus fazendo coisas horríveis, e ficamos tristes porque pessoas que seguem se afastam, desviam-se da verdade. Praticamente nós hoje, pastor Gabriel, temos que pregar para os crentes, porque as pessoas olham para os crentes e dizem assim: para ser crente feito ele, feito ela, eu não quero. Não se venda. Judas se levantou da mesa e saiu porque quis. A mesa era lugar de redenção, de perdão. Pensa, vai ler o que Paulo sofreu. Você vai ter vergonha de você, o que eu tenho de mim. Vai ver quantos naufrágios ele passou, quantos açoites ele levou, quantas vezes preso ele ficou. Mas a sua voz não foi calada. A palavra, olha para cá, igreja, em nome de Jesus. A palavra estava dentro. A palavra estava dentro, era impossível negá-la. E tudo isso vai construindo um homem e o seu chamado. E quem cuida do chamado do homem de Deus é Ele, o próprio Deus. E não há nada e nem ninguém que pode impedir isso. E isso precisa ser uma verdade. E isso precisa ser uma verdade que você carrega ela. Não é uma verdade por dias, por meses, é uma verdade eterna. Se Deus te comissionou para ir, vá. Ele vai sustentar você. Ou você acha que Deus é limitado? Não, Ele tem todo o poder, Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata. Terceira viagem é o fervor da pregação de Paulo. Essa terceira viagem, igreja Christian Tema Church, precisa ser a nossa. Como assim, pastor? Encare hoje, 2024, como sendo o ano da volta de Jesus. Você pode dizer amém? Ou você quer que demore mais? Porque nós vamos para um lugar que não haverá choro nem dor. Sentaremos face a face à mesa, cearemos com Ele. Ah, pastor, mas eu quero me formar em quê? Eu quero que Jesus volte antes da minha filha casar, né? Meus genros, espera aí, tem um badoque de Davi guardado. Não foi 5 pedras não, foi 5 paralelepípedos, viu, que eu guardei. Ele vai voltar em 2024, eu creio. Se ele não voltar, e se ele voltar, hein? Aí tu não vai estar preparado, porque tu acha que ele vai voltar daqui a 10, aí tu vai ficar. Ei, tu imagina que nesse tempo aqui de Paulo, ele acreditava que Jesus poderia voltar a qualquer momento, e ele entregou o melhor que ele tinha. Ele entregou a própria vida pelo evangelho de Jesus.
E esse evangelho encontrou eu e você, cheiroso e cheirosa, com todo respeito. Esse evangelho bateu a nossa porta. Esse evangelho tem nos ensinado todos os dias. Eis que estou à porta e bato. 30 minutos, era isso que eu queria, deu certinho. Falta mais 40. Dando glória, é isso aí. Atos 18 ao 21, você vai ler a terceira viagem de Paulo. Um homem e sua missão, sendo guardado por um Deus da missão. Atos 23, agora, um homem é um homem, parece redundante, né? Mas é de propósito. Um homem é um homem, ou seja, um homem é falho. Por maior capacidade intelectual que ele possa vir a ter, ele ainda diante do Senhor é nada, trapo de imundícia, não vai valer nada. Todo mundo sabe que não é pela obra, é pela graça. E eu creio que Paulo se sentia também em seus momentos de déficit emocional, de lutas existenciais, daquilo que ele estava fazendo e de como ele era visto, perseguido, maltratado por causa de um evangelho. Poxa, ele era homem, não era super-homem, ele não era Jesus, ele era Paulo, assim como eu, assim como você. Só que ele era resistente, só que ele era íntimo, só que ele conhecia Jesus verdadeiramente. E quando você tem intimidade com Jesus, Jesus te dá ferramentas que aqueles que não têm intimidade não têm. E essas ferramentas te fazem suportar mais tempo a prova, te fazem suportar mais e te fazem ir além no teu chamado, no teu processo. Olha o que diz em Atos, no auge da pregação de Paulo. Vê que coisa maravilhosa, igreja. Atos 23, 11. Pode colocar aqui no telão, na NAA, Atos 23, 11, por favor. Eu vou ler, vice, devagarinho. Na noite seguinte, o reboliço está acontecendo, desde que Paulo saiu. Pode ser a tua vida isso aí, né? Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Tu entendesse isso? Até aqui? O Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Entendesse isso? Ó Paulo aqui. E o Senhor está aqui. A guerra está aqui, a perseguição está aqui, está tudo aqui, e Paulo está aqui, e Deus está aqui. Vê que coisa linda. E disse que Deus não é mudo, Deus fala. Agora você está ouvindo quem? Coragem. Eu podia fechar a Bíblia e ir embora, comer um açaí ali, e o pastor Carlos vai pagar. Pondo-se ao lado de Paulo, disse: menino, leia aí, irmão. Coragem, olha a exclamação. Paulo está aqui, ó. Aí Deus está aqui. Menino, coragem. Foi eu que estava contigo no caminho de Damasco, menino. É eu que estou indo contigo de dia e de noite. Se tu está vivo até aqui, tu vai chegar em Roma e vai pregar para César. Ai, Deus, vai se levantar uns capirotos. Se levantar, cai. Ai, os meninos jogando pedra. Ei, se jogar pedra não vai bater não. E se bater não vai matar. Vai doer, mas não vai matar. Coragem, igreja. Pois assim como você deu. Ei, é para ir. Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém. Está ligado no que ele está falando? Deus está honrando Paulo de uma forma poderosíssima.
Sabe o que Deus está falando? Sabe o que o Espírito de Jesus está falando para Paulo? Ei, Paulo, eu te conheço, menino. Eu estou te vendo, menino. E Deus está falando. Deus está dizendo: ei, pois assim como você deu. Porque se ele não tivesse dado, Deus dizia: você não deu testemunho meu. Cuidado, viu? Porque Deus vai falar com você. Ou acha que Deus é mudo? E se ele fosse mudo, ele fazia gesto. Mas a mensagem ia chegar. Tá ligado? Cuidado. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Acabou-se. Sabe o que é isso? É Paulo na alfândega, lá no aeroporto, dizendo assim: eu vim comprar uma passagem para Roma. Já está paga. É porque em Maranguape eu dei testemunho. Agora ele mandou eu ir para Roma e disse que está tudo pago. E o que vai acontecer no meio do caminho também está no pacote. Quem está entendendo diz amém. Na noite, agora eu vou ler direto, viu? Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, diga amém. Disse, diga amém. Coragem. Diga assim: é para mim. Mas diga com alegria. Diz com coragem, pelo amor de Deus. Diz assim, ó: é para mim essa coragem. Sabe por quê? Porque o fardo às vezes é pesado. O fardo às vezes é pesado. E Deus precisa praticamente todos os dias se pôr ao nosso lado e dizer: ei, eu te conheço. Coragem. Ei, eu sei onde dói, Patrick. Coragem. Eu sei o que está faltando, igreja. Coragem. Porque eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua essência, a tua verdade. Por isso Deus se revela e diz: ei, tenha coragem. Porque se não fosse coragem, Deus dizia: te conserta. Mas Deus está dizendo: tenha coragem. Vá mais um pouquinho, avance mais, resista mais. Porque você tem que chegar a Roma. E agora eu vou pregar no capítulo 28. É forte isso, né, irmão? Vá dormir com isso na cabeça hoje, viu? Eu oro para que você nem durma antes de ler esse texto hoje. Deus não deixa ninguém dormir antes de ler esse texto. E querer que o Senhor diga todo dia no pé do ouvido de cada um desses: coragem, coragem, coragem. Também não ligue para mim não se não dormir, viu? Primeiro que ligar o bloqueio. Volta lá para Atos 28 que agora eu vou pregar para terminar. Irmãos, eu peço perdão porque eu tentei falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. É tão rica a história, a vida desse homem é um testemunho. E é um testemunho testemunhado pelo próprio Deus. Me perdoe se eu fui raso, mas eu tentei trazer para você um pouco desse contexto, das viagens que Paulo fez, da missão que Paulo tinha a cumprir. Ele tinha que chegar a Roma, ele tinha que falar do amor de Jesus, até morrer. Ele sabia que iria morrer, estava próximo, por isso fervor, por isso a resistência em não ficar pelo caminho e não deixar que nada saísse do controle e que nenhuma palavra fosse desvirtuada do genuíno evangelho. E essa era uma das grandes preocupações de Paulo. E no verso 28, em outra viagem, ainda nesse contexto, ele chega a uma ilha chamada a Ilha de Malta. E aqui o tema da mensagem é o milagre que ninguém viu. Mas o milagre que ninguém viu é um milagre que foi construído em uma vida de intimidade com Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade. Olha, estavam gentis, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo está viajando.
Paulo está na sua missão, no auge da sua missão. Ei, Paulo estava tão marcado. Mas eu creio que Paulo estava tão animado, pastor Gabriel. Paulo estava tão entusiasmado. Paulo estava tão, cheio do Espírito, que as marcas, que as cicatrizes e até as feridas abertas não foram suficientes para fazer Paulo retroceder. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, o texto fala que era um lugar frio, era preciso ter uma fogueira para se aquecer, suportar o tempo que eles ficariam ali na ilha. Mas quando Paulo ele joga o graveto na fogueira, o texto fala que uma víbora, uma cobra, uma serpente, não sei a tua versão, fugindo do calor. Tu lembra quando a serpente foge do calor? Você lembra quando o povo sai do Egito? E no meio do processo do povo, Deus era nuvem de fumaça e coluna de fogo. Você sabe que no deserto o que mais matavam as pessoas eram as serpentes? A pastora Débora já entendeu. O Deus de Moisés também é o Deus de Paulo. A serpente que fugiam do fogo que Deus colocava lá no deserto, para não matar aquele povo que marchava rumo à terra prometida, também não suporta aqui quando Paulo manipula o fogo. Ela foge do calor, mas não contente, ela prende-se, como diz o texto, prendeu-se na mão dele. Imagina a cena, irmão. Paulo pega 2 gravetos, joga na fogueira, a serpente foge do calor e prende na mão de Paulo. Que cobra é essa? Que víbora é essa? Mas vê, o que é o que o contexto diz. Quando os nativos são os moradores da ilha, que tinham conhecimento do poder do veneno da víbora. Aí eu penso, e se for ler o livro de história, da história bíblica, da história da igreja, você vai entender que muitas pessoas morreram quase que instantaneamente pela picada da cobra. Por quê, pastor? A prova está no texto, acompanha comigo, estou acabando. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: ó o fofoqueiro. Está aqui, ó. Com todo respeito aos fofoqueiros, viu? Certamente esse homem é assassino. Eita, ele pecou, ele é rebelde. É fofoqueiro. Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, o menino escapou do naufrágio. E agora a serpente pegou nele. Ele está marcado, está jurado de morte. Esse é o pensamento deles. Certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Que justiça? Que justiça? Vamos mangar aqui dos papafigo. Que justiça, se é um homem cumprindo a sua missão. Porém, ele, olha a visão dos nativos. Ei, agora tu visse que, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. A cobra fugiu do fogo, mordeu a mão de Paulo, e ele sacode ela para onde? Para o fogo. E o texto não fala que ela volta,
Aí ela morreu. Ou se ela não morreu, fugiu para outro canto. Porém ele, sacudindo para jogar essa víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles, os nativos, esperavam que Paulo viesse a inchar. Lembra lá do começo? Viesse a inchar ou a cair morto de repente. Olha a prova, que o veneno dessa víbora era conhecida pelos nativos, que ele iria inchar e iria morrer. E o que é que tem a ver? Coloca o tema aqui, por favor, mídia. E o que é que tem a ver o milagre que ninguém viu? Olha para cá, que eu vou dizer essa frase para você anotar no teu coração. O veneno entrou, mas não matou. Vou repetir porque você não escutou direitinho. O veneno entrou. O veneno que faz inchar, o veneno que mata, entrou em Paulo, mas não matou, porque um milagre aconteceu dentro e ninguém viu. Só ficaram assim com cara de paisagem. O que é isso? Quem é esse homem que resiste à picada da serpente mais mortal da ilha e não cai duro? Quem é esse homem que escapou do mar e a justiça quer matar ele? Por isso a cobra picou, mas ele sacudiu a cobra no fogo e nem inchou e nem morreu. Ei, nesse momento acontece um milagre que ninguém vê. Mas Paulo deve ter feito, e eu sei, eu vou perguntar a ele quando chegar no céu. Vou dizer: Paulo, na hora que a cobra te mordeu, tu lembrasse de tudo que tu vivesse por causa do evangelho. Foi não, meu irmão? Ele vai dizer: foi, Lama, eu me lembrei de tudo, eu fui fiel até o fim. Eu me lembrei quando ele disse: ei Paulo, coragem. Eu disse: eu vou até o final. Aí Paulo deve ter dito: aqui não, aqui está blindado. Eu tenho uma missão, e quem me chamou para a missão é o dono de tudo, e ele não vai permitir que eu morra sem chegar onde ele mandou eu chegar. Deus está cuidando de você, e o milagre, olha para cá, está acontecendo e você não está nem vendo. Aqueles que estavam esperando, sabe, a notícia do teu fim, está olhando, está dizendo: ei, não acontece nada. O milagre que ninguém viu. Ei, ele não para, ela não para, está doente, está faltando, e ele não para. Ei, o milagre que ninguém viu. Tem gente esperando te ver inchado, tem gente esperando ver você paralisado, mas você está assim, ó. Você aqui, Deus aqui dizendo: coragem. É você chorando, é você, sabe, na pior fase da sua vida, mas você sabe que tem tanta coisa para fazer, mas a sua força é pouca. Às vezes acaba, e você fica de pé e diz: Senhor, eu não aguento. Mas Ele te conhece, Ele sabe que foi sincero, que foi verdadeiro. Ele diz: ei, eu te conheço. Coragem. Por mais que que façam coisas contra ti, por mais que a dificuldade venha, se você entende a tua missão, Ele vai estar sempre do teu lado dizendo: meu filho, eu te conheço. Coragem. Quando a cobra chegar, quando a tempestade chegar, quando os ventos fortes que açoitaram a embarcação de Paulo chegar, Deus sempre vai estar do teu lado para dizer: coragem. Porque os milagres que o Senhor faz, nem todos vão ver. E Deus gera milagre em nós todos os dias, desde o nosso levantar, o nosso deitar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. E eu encerro te convidando a não desistir do teu chamado. Eu encerro te convidando a não desistir daquilo que Deus confiou para você fazer. Pastor, está difícil, eu sei. Mas Deus hoje está dizendo: filho, eu te conheço. Coragem. Porque quando ninguém está vendo, pastor Gabriel,
o milagre está acontecendo, pastor Itaci, pastor Bruno. Deus está fazendo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus conhece o nosso testemunho. Deus colhe as nossas lágrimas, Tássia. Deus sabe a dificuldade que nós enfrentamos. É por isso que Ele está